Então, meus cabritos lindos e maravilhosos, já gravei alguns vídeos, como eu vou gravar alguns vídeos, já vou deixar guardado, porque às vezes você não tem tempo, às vezes você fica sem tempo, então, e esse canal pra mim é de extrema importância, porque eu estou levando o legado, a palavra do meu mestre, aquele que me enviou. E pra mim é de tamanha importância. Ai, ai, mas não se engane, continuarei sendo o que fui. E o que fui um dia, o que sempre serei, o que fui ontem. É a mesma coisa, entende? Eu não vou mudar. Quem estiver aqui no nosso canal achar que eu vou mudar, vou me portar de outra maneira, está enganada. Por favor, não se engane, a verdade é libertadora. A verdade é melhor, ela é deep, ela liberta, viu? Ela traz luz, paz e claridade. Ela tira o argueiro do teu olho e te mostra a verdade, a vereda verdadeira, que é o meu mestre. Enquanto ele ia, a multidão o apertava. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma enfermidade. Olha, eu não vou ler todo, porque a minha leitura é desprezível, vocês vão ficar cansados. Mas eu vou falar pra vocês aqui, vocês já sabem, vocês já conhecem, leiam aí em casa, e também eu não gosto de ler. Eu não vou ficar lendo muito só pra dizer que eu vou ler, não. Eu vou ler no dia que eu sentir vontade. Mas a mensagem, a referência eu sempre vou deixar. É em Lucas 8, verso 43, a cura de uma mulher enferma. A palavra, mas eu vou fazer o que eu amo fazer. Que é, falar. Vou falar, tá? Qualquer dia eu venho lendo, tudo bem? Mas desano. A palavra do meu mestre diz que certa vez havia uma mulher enferma, por isso que o nome do nosso canal é A Cura, eu amo esse nome, não me canso de falar. Então, quando o meu mestre andava aqui na terra, ele sempre andava à procura de quem? Dizer de todos? Não. Ele andava à procura de todos que precisassem. Certamente. Você aí, se você não precisa de algo, você não vai à procura. Não vai à procura. E se algo que tu precisa passa por ti, você não vai dar crédito, porque aquilo é irrelevante. Não te importa. Então você não pega pra você. Não te importa. Então o meu mestre, ele sempre andava à procura dos que importavam pra ele. Eram os tristes, os cansados, os oprimidos. E no meio dessas, que ele era um andarilho, né? No meio dessas viagens dele com os discípulos dele, havia essa mulher. Então ela sofria de quê? A Bíblia diz que ela sofria de uma, não fala exatamente qual era a enfermidade. Mas disse que era um fluxo de sangue. Então acredito eu que poderia ser o quê? Aquela enfermidade, como é o nome daquela enfermidade? Hemodiálise, né? Que você tem que coisar. O câncer no sangue. Era um fluxo de sangue. A Bíblia fala sobre isso, que era um fluxo de sangue. Então, disse que ela o quê? Havia gasto todos os seus bens. E naquele tempo, né, crianças, como vocês sabem, por favor, era precário ao extremo. Não existia plano de saúde. Não tinha plano de saúde. Então, nem médico como hoje. Então, ela tinha gasto tudo, e ela soube que Jesus ia passando, alguém deve ter ido falado pra ela, não interessa, não importa a maneira que ela soube, o importante é o quê? Que passou por ela o que importava, é o que eu estou falando pra você. Não deixe passar o que te importa, se te importa, pega, importa, traz pra dentro de você, tá? Pega, não deixa passar, não deixa pra fazer amanhã, o que certamente tu pode fazer hoje, não, agora, o que certamente você pode fazer agora, tá? Não se acomoda. Voltando para a mulher, eu não quero me sair da mensagem ser minuto. Então Jesus ia passando tranquilamente, não. Ele ia passando sendo empurrado, chutado. Por que, Giza? Caindo suor no rosto dele. Porque a Bíblia diz que a multidão o exprimia, o oprimia. Por quê? Porque queria. Todos queriam. Todos estavam à procura dele? Sim. Todos estavam à procura dele. No entanto, a fé sem obra, ela é morta. Muitas vezes você quer alguma coisa, você quer obter, digamos, uma casa, um carro, não importa, ou mesmo uma cura física ou espiritual. Mas você tem a fé, mas não tem a obra. Tem a obra, mas não tem a fé. Então é em vão, criança. Tem que ter a fé e a obra. E foi o que esta mulher fez. Foi o que ela fez, a fé com a obra. Ai, Jesus vai passando ali. Foi lá correndo.
Ah, eu vou, então... Imagina, eu imagino eu. É claro, se fosse eu, todo mundo iria sair da frente que eu ia dar umas gaitadas. Mas voltando. Então, imagino eu que era uma multidão tremenda e opressora. Opressora por quê? Porque Jesus estava lá no meio, então todos o estavam oprimindo, no propósito de quê? De todos encostar nele, fazer um pedido. Mas ela pensou no miolo dela, não, eu tenho que chegar, e com certeza foi difícil para ela. Foi muito difícil para ela se aproximar do meu mestre, porque todos estavam à volta dele. Certamente os discípulos faziam aquela barreira, né? Para tentar proteger Jesus. Mas ela viu que sim, que havia um impedimento, que havia uma barreira, que havia algo extremo na frente dela. No entanto, ela não deixou que o impedimento fosse maior que a vontade dela ficar curada. E isso trabalhou a fé dela. Porque se ela tivesse só a obra, vou correr, mas não tivesse fé. Não pense que só porque você está atrás de algo, você tem fé. Não. Tem gente que se acomoda, ainda atribui, ainda fica atribuindo as suas frustrações nos outros. Tudo é os outros. Não é porque eu não sou feliz porque fulaninho de tal, meu marido... Não, você, viu? Não os outros, você. Ai, meu Deus, minha bateria vai descarregar, Senhor. Então, crianças, voltando. Que tá cheia a minha bateria. Então, enquanto ela ia correndo, ela teve fé. Eu não sei mais nem o que estava falando, mas vou continuar aqui. Perdoe. Ela teve fé e obra. Então, ela foi... E a Bíblia diz que ela... Não, simplesmente, se eu tocar, não preciso nem eu incomodá-lo de falar com ele, chamá-lo, mesmo porque todo mundo estava gritando, talvez ele não escutasse. Então, ela simplesmente tocou. E o meu mestre, que certamente é o mesmo do teu, ele parou tudo e disse, alguém me tocou. Glória ao meu mestre, o rei da glória. Alguém me tocou. E os discípulos ficaram abismados, mesmo porque eles eram falhos como eu e você. Santo só houve um, que é o meu mestre. E ele disse, mestre, eles falaram, mas... Talvez eles tenham pensado, nossa, que comentário, Senhor. Tu é Deus, como pode fazer um comentário como esse? Ficaram abismados, perplexos. A multidão te aflige, te oprime. A multidão te aperta. E tu diz, alguém me tocou? Eles não entenderam. E o meu Senhor diz, não, mas de mim saiu virtude. Alguém me tocou. Tocou não simplesmente no fato de tocar. Alguém veio até a mim com fé e com obras, né? Teve a obra e teve a fé. Alguém veio até a mim, porque de mim eu senti, de mim saiu virtude. E a mulher, mediante toda essa situação, e ele continuou, né, exclamando, e a mulher, mediante essa situação, ela foi, a Bíblia diz que ela foi e se prostrou aos pés do meu mestre, que certamente é o teu, e disse, Senhor, fui eu. Deixa eu ler aqui só o trechinho que ela disse. Então lhe disse, deixe-me ver, que havia, então, imediatamente, não fora curado. Tocou, e a Bíblia diz que imediatamente ela fora curada, porque do meu mestre saiu virtude, ela foi curada. A fé é um caso, eu poderia dizer que a fé até é um caso de polícia, é um caso de polícia a fé, por quê? Porque é extremo, tudo que é extremo é um caso de autoridade, e a autoridade aqui, no caso, é o meu mestre. Então fora curada, então lhe disse, filha, a tua fé te salvou. O meu mestre disse para ela, viste todo o povo a cura, porque lhe havia todos tocado, e imediatamente fora curada. Então lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Vai-te em paz, a tua fé te salvou. Então, ela foi salva o quê? Ela foi salva simplesmente da enfermidade? Não. Ela foi salva de tudo, porque aquilo a afligia, aquilo tirava a paz dela, aquilo a perturbava, aquilo a desequilibrava, desconcentrava. Tirava o foco dela de qualquer outra coisa. Por quê? Porque estava doente. Não era só a doença física. Aqui a Bíblia nos relata sobre uma doença física. Mas certamente aquela mulher tinha uma doença espiritual. Entende? E a Bíblia diz aqui que ela tinha doença física, mas era uma doença espiritual também. E é esse o legado que ele quer nos deixar. Não é só da nossa doença física, e principalmente é da doença espiritual. Muitos estão aí doentes, oprimidos. O meu mestre disse que de maneira alguma aquele que vem até ele, ele lançará fora. Mesmo detestando, mesmo abominando, mesmo descartando o pecado, o pecador, todo aquele que escarnece, o escarnecedor, ele descarta, ele despreza, não o escarnecedor em si, o escarnecimento, a maneira de se escarnecer. Sim, no entanto, ele acolhe a todos. De maneira alguma eu lançarei fora o que vem a mim.
Poderia ter deixado passar, não, ela já ficou curada. Mas não, ele é o meu mestre, ele tinha que nos deixar o exemplo. Então, de maneira alguma, criança, se você procura o meu mestre, que certamente é o teu, ele vai te lançar fora, ele vai descartar. Não, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas pela manhã a alegria chega. Certamente o teu tempo, o meu tempo, não é o tempo do meu mestre. Mas se tivermos fé com a obra, certamente chegará o nosso momento. Chegará o nosso momento, o nosso dia. Só precisamos ter fé e obras. Lembrando que tudo isso envolve o nosso próximo. Para vocês verem que a maioria dos milagres do meu mestre sempre era entre a multidão, entre o próximo. E sempre havia aquela recíproca, aquele acolhimento. Sempre era para com o outro. Sempre envolvia Jesus, os discípulos e o próximo. O próximo é quem? É todos que estão à tua volta, o mundo inteiro. É fácil amarmos os que nos amam. Difícil é amar a quem não nos ama. Aquele que nos escarnece, aquele que tenta nos oprimir, nos afligir. Aquele que de alguma maneira tenta bloquear o teu encontro para com você mesmo, para com Deus ou para com o que e quem você quer. Jesus ama, dê like pra nós, vocês são um luxo, um deslumbre, uma loucura. Vocês moram onde? Em Lai